Aqui o evangelista Cláudio Augusto. Quero nesse momento falar sobre um assunto muito peculiar, sobre medo. Medo. Você se sente uma pessoa que tem medo? E tem medo do quê? Nós estamos vivendo um tempo que muita gente que diz que medo é coisa para gente fraca, é coisa para criança, é coisa infantil. Mas será verdade isso? Será que realmente isso é verdade? Eu quero falar sobre medo. E primeiro quero falar sobre o medo racional. Medo racional, ele surge em determinado momento de perigo. É aquele medo que nos ajuda, até mesmo para a nossa saúde, para nos precaver de algum mal. É o tipo, você está andando e de repente você vê algo lá na frente da sua caminhada que o seu cérebro ainda não identificou muito bem o que é. Logo então vem o medo. Esse medo é para te alertar de um suposto perigo. Este medo é para dizer para você ter mais cautela agora, porque tem algo ali na frente que pode ou não ser perigoso. Esse é o medo racional. Esse é o medo que todo mundo tem. Esse é o medo de você estar andando, por exemplo, com o seu carro num dia de tempestade. Então você vai com cautela. Você está preocupado, porque pode ter água aclopada. Então esse é o medo racional. Mas ele nos ajuda. É o medo bom, porque ele nos ajuda de várias formas. Só que se falando de medo, o medo, ele desperta a nossa consciência. O medo, ele faz a gente pensar em atitudes que nós fizemos, certa ou errada. Isso se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo é o de número 10. Quando Adão, ele ouve a voz de Deus, ele se esconde, e Deus pergunta por que ele está escondido, ele expressa: ouvi a tua voz, olha, eu estava assim, tive medo. Olha o medo. A pergunta é: por que veio o medo em Adão? Porque esse medo trouxe na consciência dele que a atitude que ele tinha feito foi uma atitude errada, foi algo errado. Esse medo racional, ele também trabalha na nossa consciência. Quando você pratica algo que você sabe que é errado, o que vem logo em seguida? Vem o medo. Medo do quê? De ser descoberto. Medo de que venha à tona. Logo então eu vou dizendo, se o casal que não deve, tem essa frase famosa: quem não deve, não teme. Eu vou repetir essa frase: quem não deve, não teme. O casal que age corretamente um com o outro, um casal que não tem segredos, um casal que não tem atitudes irrelevantes fora do casamento, que não venha ofender, que não venha prejudicar o seu companheiro, o seu cônjuge, eles não têm o que esconder. Se não tem o que esconder, não tem o que ter medo. E se não tem medo é porque não deve nada. Agora pensa ao contrário. Pensa ao contrário. Se a sua consciência tem tirado de você o sono por causa do medo de algo que você esteja fazendo, para o quanto antes, porque isso é prejudicial. Se você tem medo que a sua esposa ou a esposa tem medo que seu companheiro venha descobrir algo que não está de acordo com o padrão de uma vida conjugal, para o quanto antes, porque esse medo está dizendo para você que está errado, que é algo muito errado. Mas eu quero focar no outro tipo de medo. Eu quero falar do medo irracional. O medo irracional. Que medo é esse? É um medo exagerado. É um medo muito exagerado. Na realidade ele é tão exagerado que o medo irracional, eu vou te dar um exemplo. A pessoa, ela cria circunstância na sua mente que provavelmente nunca irão acontecer. A pessoa cria uma catástrofe na mente dela. Eu não vou andar de avião porque aí ela já cria uma circunstância. Pode ser que o avião caia, pode ser que um satélite derruba o avião, pode ser que uma tempestade, pode tantas coisas. Agora vamos trazer isso para o casamento, vamos trazer isso para uma vida sentimental.
como é o nosso foco aqui, falar sobre o casamento, para tentar ajudar alguém a entender que você não nasceu para viver debaixo de um jugo de medo, mas que você nasceu para ter uma vida plena de coragem, de felicidade e de paz. Então eu entendo porque muitas pessoas têm medo de casar, têm medo de namorar, têm medo de amar de novo. São pessoas que sofreram traumas, circunstâncias lá atrás e depois se tornou um trauma na vida. Aqui eu fiz questão de anotar, por exemplo, há pessoas que têm medo de casar, primeiramente por aquilo que viram. E viram aonde? Na família. E o que viram? A forma que seus pais se comportavam um com o outro. A forma que o pai tratava a mãe. E isto feriu muito a mente dos filhos. Muitos viram a forma que a mãe tratava o pai e isso se tornou em um medo, um trauma. A pessoa carrega com ela um trauma, dizendo, eu não vou me casar nunca. Por quê? Aí ela diz o seguinte, eu vi o que a minha mãe passou. Eu vi o que o meu pai passou no casamento. Mas eles não se amavam, diziam que se amavam. Então a pessoa optou por não se casar, por não amar, por não namorar, simplesmente porque viu. E outros não querem também relacionamento por aquilo que ouviram. E o que ouviram? Ouviram de amigos, ouviram de pessoas, ouviram notícias. Você ouviu como aquele casal que era nosso amigo se comporta? Você viu o que aconteceu com aquela jovem? Você viu o que aconteceu com aquele rapaz no casamento? Eles começam a ouvir. E alguns você até conhece. Alguns você até sabe a história. Você sabe que foi um casamento infeliz, foi um relacionamento infeliz. Eles foram avisados, mas enfim resolveram que podia ser feliz. Então o primeiro trauma vem porque viram dentro de casa. Depois porque ouviram. Logo chegaram à seguinte conclusão. Deixou o medo irracional criar uma circunstância onde não querem nem ouvir falar de casamento. Não querem nem saber, vai? Namoro, nem pensar. Casamento piorou. Por quê? Não, imagina. Eu não quero viver no que outro. Mas aí que entra uma coisa, meu querido. Grava bem isso na sua mente. Um dia de chuva não define todos os dias do ano. Um dia de chuva não define que o sol não vai brilhar no outro dia. Um dia de trevas ou uma noite sem lua, encoberta pelas nuvens, não define que nunca mais haverá lua cheia, que nunca mais as estrelas irão brilhar. Em outras palavras, um casamento traumatizado, um casamento complicado, que talvez você viu, que você assistiu, que você cresceu no meio disso, não define todos os casamentos do mundo. Há um ditado que diz aí, a maioria gosta de dizer, todos os homens são iguais. Mas como que você define que todos os homens são iguais? Porque um homem lhe machucou? Porque um homem lhe magoou? Um homem não define o caráter de todos os homens. É o mesmo que dizer todas as mulheres são iguais. Não são. Não são. Há muitas mulheres por aí que têm os seus pensamentos negativos, mas eu não posso definir todas as mulheres do mundo por causa de uma mulher. Isso vale para casamento. Você não pode definir o casamento de uma pessoa, que todos os casamentos do mundo são infelizes. Todos os casamentos do mundo são uma mentira, são uma falsidade. Não, não pode. Quem te dá esse direito? Mas o medo é que trabalha em cima disso. O medo. E o medo traz prejuízo. O medo traz consequências. Que tipo de perda o medo irracional traz para a pessoa? Simples. Ele rouba oportunidades que a pessoa nunca mais vai ter. Oportunidades.
que a pessoa nunca mais vai ter e jamais terá outra oportunidade. Talvez perdeu a oportunidade de namorar aquele rapaz ou aquela moça porque criou a circunstância do medo, porque deixou os pensamentos daquilo que viu falar mais alto do que o presente e perdeu a oportunidade de casar com uma pessoa boa. Perdeu a oportunidade de se relacionar com uma pessoa que mudaria todo o curso da história do seu futuro. E o pior, o tempo vai passando, não espera ninguém se decidir. Nesse meio tempo aí já tem pessoas chegando à idade avançada e quando tomar uma decisão, sabe o que é que vai vir no lugar da decisão? Arrependimento. Arrependimento do quê? De nunca ter tentado. Arrependimento de nunca ter vencido este medo. Arrependimento. Quem que já não teve decepções nesta vida? Quem que já não teve um noivado destruído? Quem que já não foi enganado, traído? Mas eu conheço muitas pessoas que passaram por esse processo e fizeram daquela circunstância, sabe o quê? Um degrau para quê? Para subir e alcançar um novo patamar na vida. Eles poderiam fazer daquilo uma sepultura para se enterrarem e dizer, como muito diz, para mim acabou. Eu não confio em mais ninguém, eu não confio em mais nada, eu não confio nem na minha sombra, e simplesmente se tornar um eterno solitário, cheio de decepções, cheio de medo, cheio de sofrimento, cheio de angústia, cheio de dor. Mas aí cabe a você que esta palavra te ajude a vencer o medo. Sabe por quê? Deus não te criou para viver com medo. Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para ter alguém do seu lado, para juntos ambos construir uma história. E quem sabe a melhor história que você possa contar amanhã para seus filhos, para seus netos, ou mais ainda, uma história que alguém possa contar sobre a sua vida e dizendo, olha, aquele rapaz, aquela moça, aquele casal, eles têm uma história linda. Mas se você continuar enclausurado no seu mundo de medo, você vai terminar seus dias na solidão. Então a melhor coisa que você pode fazer, vença o medo, vença o medo. E quem sabe o amanhã vai trazer dias melhores, cheio de sorriso para a sua vida, e você vai dizer, quanto tempo eu perdi por causa do medo. Mas não fique focado nisso e comece a viver uma nova vida, uma história aonde o melhor dessa história seja a palavra felicidade. Felicidade a dois, sem medo e com coragem de viver uma história de romance.